Olá, pessoal. Vamos iniciar o terceiro bloco de questões sobre condicionamento operante. Então, mais uma vez, eu sugiro que vocês possam estar interrompendo a aula, o vídeo, a leitura, para que você possa estar resolvendo essas questões e, em seguida, você possa dar o play para estar acompanhando a resolução. Tá joia? Então, vamos para a primeira pergunta. Leia o relato a seguir. Muitos podem já ter vivenciado uma situação como esta ou ter observado algo similar. Uma criança se joga no chão em um local público e começa a gritar e a chorar para chamar a atenção dos pais. Os pais, preocupados com o barulho e com a situação constrangedora, rapidamente buscam fazer algo para cessar o escândalo. Pegam a criança no colo e lhe dão o que pede. Neste exemplo, quando a criança se jogou no chão, ela alterou o mundo ao seu redor. Os pais se aproximaram e reforçaram seu comportamento. Os pais desse relato procuraram um psicólogo especialista em análise do comportamento para modificar as contingências e a orientação foi aplicar o conceito de extinção operante. Ao executarem a extinção do comportamento de birra da criança, os pais logo perceberam que o fato de não dar mais atenção à criança em outra situação similar promoveu alguns efeitos, consequências no comportamento do filho. Considerando esse caso, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Número 1. Os gritos da criança passaram a ser cada vez mais alto e o choro mais intenso. Houve mudança na magnitude. E além de se jogar no chão, gritando e chorando, a criança jogou o sapato em direção à mãe e puxou o cabelo do pai. Houve mudança na topografia. Por quê? Número 2. Ambos os efeitos no comportamento do filho, citados no item 1, são característicos ao processo de extinção, tendo em vista a emissão de respostas emocionais após a retirada do reforço. Os pais não deram mais atenção. Além disso, a magnitude foi modificada, já que a intensidade dos gritos da criança aumentavam e o choro se intensificava. E a mudança na topografia, forma, foi possível de ser vista. Se jogar no chão, gritar, chorar, jogar sapato, puxar cabelo do pai, para atingir o objetivo de chamar a atenção dos pais. Porém, não houve reforço por parte dos pais. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. E aí, nas alternativas abaixo, você pode verificar que algumas delas trazem, né, a primeira assertiva ou asserção como verdadeira, a segunda como verdadeira também, ou como falso, uma justificativa da outra. Né? Isso é um exemplo de questão que a gente chama de asserção-razão, tá? Que a gente traz aqui duas asserções e a partir dessas duas asserções a gente vai verificar qual relação elas têm. Então, pause um pouco o vídeo. E a resposta correta é a letra A. Nas duas asserções, ambas estão verdadeiras. E aqui é importante a gente trazer alguns princípios para que a gente, quando fizer a análise do comportamento, a gente possa também utilizar o vocabulário adequado para o analista do comportamento. Então, quando a gente está falando sobre magnitude e topografia são características do comportamento que a gente está analisando, só que cada uma vai ter uma ênfase ou um enfoque. Quando a gente fala em magnitude, a gente está falando em intensidade. Posso fazer uma analogia com um botão de volume, tá? Então, quando fala assim na asserção que o grito passou a ser cada vez mais alto e o choro passou a cada vez mais ser intenso. Não houve uma mudança topográfica, ou seja, uma mudança na forma do comportamento, mas sim na intensidade. Contudo, quando fala que a criança quer chamar a atenção dos pais e ela tem diversas formas de fazer isso, que é
jogar o sapato em direção à mãe, puxar o cabelo do pai, gritar, chorar. Então, dei 4 exemplos para vocês de como essa criança está chamando a atenção dos pais. Então, houve sim uma mudança na forma dela se comportar para alcançar o mesmo objetivo. Então, a gente está falando mudança de topografia, tá? Então, a asserção 2, que está correta, ela traz essa justificativa da primeira, tendo em vista que descreve, né, as características que estão correlacionadas ao processo de extinção, né, com base no exemplo que foi apresentado. Tá joia? Vamos para a próxima questão. Eita, vi que cortou um pouquinho aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então, essa segunda questão, ela também traz um relato de caso e algumas questões dissertativas ou discursivas serão feitas a partir da análise desse caso, certo? Então, vamos lá. Mauro, de 6 anos, era extremamente não cooperativo com seus pais. Na esperança de aprender a lidar mais eficientemente com seu comportamento excessivamente dominador, os pais de Mauro o levaram à clínica de psicologia da universidade local. Conforme o relato de seus pais, Mauro comandava o espetáculo, decidindo quando ir para a cama, que alimentos comer, quando seus pais deveriam brincar com ele, etc. A fim de obter observações diretas do comportamento, tanto cooperativo quanto não cooperativo de Mauro, o doutor Robert pediu à mãe do menino que passasse algum tempo com ele numa sala de brinquedos na clínica. A sala de brinquedos podia ser totalmente vista das salas de observação adjacentes, e onde se podia fazer registro de dados. Durante as 2 primeiras sessões de 20 minutos, a mãe de Mauro recebeu a seguinte instrução: apenas brinque com Mauro como se estivessem em casa. O comportamento dominador de Mauro foi definido com quaisquer instruções verbais ou não verbais dadas à mãe, tais como empurrá-la para sentar-se numa cadeira ou dizer coisas como: você vai até lá e eu fico aqui, ou não, está errado, faça assim. O comportamento cooperativo foi definido como quaisquer afirmações, ações ou comentários não imperativos, como: você quer sentar-se aqui? Apontando para uma cadeira. Analisando o contexto, Mauro apresentou uma taxa muito baixa de comportamento cooperativo durante as referidas sessões. Seu comportamento dominador, por outro lado, ocorreu com uma frequência extremamente alta. Depois das referidas sessões, foi pedido à mãe de Mauro que o fosse muito positiva e aprovadora, diante de quaisquer exemplos de comportamento apresentado por Mauro. Ao mesmo tempo, ela foi instruída a ignorar completamente o seu comportamento dominador. Durante as 2 sessões seguintes, o comportamento cooperativo de Mauro aumentou consistentemente. Durante o mesmo período, seu comportamento dominador decresceu a quase zero. Mais sessões experimentais foram conduzidas pelo Dr. Robert e colaboradores para demonstrar que a melhora de Mauro era resultante das consequências positivas fornecidas por sua mãe imediatamente após os exemplos de comportamento cooperativo de Mauro, em conjunto com o fato de ignorar o comportamento dominador. Responda. A. Após a leitura do caso, percebe-se que houve uma mudança de comportamento de Mauro após uma instrução dada à mãe. Identifique o princípio básico da análise do comportamento que está sendo utilizado para modificar o comportamento de Mauro, mais especificamente de aumentar a frequência de determinados comportamentos da criança. Justifique sua resposta. E letra B. Caracterize uma contingência tríplice, contexto, resposta e consequência, extraída do caso para exemplificar o referido princípio básico. Então, são 2 questões dissertativas, que seria interessante você pausar esse vídeo para tentar resolver. Se for o caso, volta lá no caso, lê novamente, tá? Para que você possa estar realizando a resposta.
Entendendo que você já pausou o vídeo e que já voltou, eu trago aqui algumas respostas referentes a esse gabarito, tá? Então, em relação à questão, né, a letra A, é importante a gente entender o que a questão está pedindo. Então, a questão está pedindo qual é o princípio básico, né, da análise do comportamento. Então, vamos aos pouquinhos, né? Princípio básico, a gente tem todos que a gente já viu nos vídeos anteriores, que tem extinção, discriminação, generalização, punição, reforço, modelagem e assim por diante. Pode ser todos eles. Só que aí a questão pede o quê? Qual é o princípio básico que está sendo utilizado para modificar esse comportamento de Mauro? Lembrando que você já leu o caso e você já está bem apropriado do caso, né? E olha o que a questão pede. Qual é o princípio que visa aumentar a frequência? Então, qual é o princípio básico que visa aumentar a frequência? Reforço, né? E nesse caso, a mãe, né, se torna reforço positivo, primeiro porque a gente está falando do comportamento de Mauro e que antes da instrução, né, não havia palavras positivas fornecidas pela mãe. Então, foi acrescentado estímulos, né, em relação a alguns determinados comportamentos de Mauro, algumas consequências foram referentes a esse reforço positivo, ou seja, ele ganhou, foi dado para ele elogios, né, palavras assertivas e positivas dadas pela mãe, né? Então, a resposta certa é reforço positivo, tendo em vista que é o princípio básico que tem como conceito um tipo específico de consequência que aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Então, no caso de Mauro, à medida que ele ia recebendo essas consequências reforçadoras, né? Então a gente está falando de uma contingência reforçadora, Mauro ia desempenhando o comportamento cooperativo. Então isso fez com que ele passasse, por meio do processo de modelagem, né, também, ele passasse a ter um novo comportamento no repertório comportamental dele. E aí é importante a gente verificar que deixa eu voltar aqui para o caso. Cadê? Aqui. A mãe, além de trazer, né, essas questões positivas, né, e aprovadora diante de qualquer comportamento cooperativo, então, ela tinha, ele recebia como consequência ao seu comportamento cooperativo o comportamento da mãe positivo e aprovador, né? E aí a mãe também foi instruída a ó, ignorar o quê? O seu comportamento dominador. Então, o que aconteceu aí também nesse caso? A mãe também estava utilizando o procedimento, a estratégia de extinção. Então, ela ignorava os comportamentos considerados inadequados, que no caso do texto do caso era dominador, e quando ele tinha comportamentos cooperativos, ele era recompensado. E aí, você pode até se perguntar, mas por que, professora, a senhora não botou aqui como resposta a extinção também? Aí eu volto para a pergunta. O que é que a gente está analisando? O que a pergunta está pedindo? Não é aquele princípio que fala do aumento da frequência? Então, quem aumenta a frequência é o reforço. Quando a gente está falando de extinção, a gente está falando desse procedimento que refere-se à retirada do reforço para diminuir o comportamento. Tá? Então, é por isso, somente por isso, pela questão, que não acrescentamos extinção aqui. Certo? E aí, a segunda questão, a letra B, pede para caracterizar uma contingência tríplice com base no referido princípio, né? Então, para fazer a questão B, tem que fazer a questão A corretamente. Então, você podia pegar qualquer possibilidade do caso para estar trabalhando um exemplo de contingência tríplice, tendo como consequência o reforço, né? O reforço positivo. Então, eu determinei aqui, né, essa contingência,
que o comportamento que eu estou querendo analisar, a resposta comportamental, é esse comportamento cooperativo de Mauro, que toda vez que ele tinha, ele recebia o apoio da mãe, palavras positivas, palavras aprovadoras, né? Então, esse apoio da mãe fazia com que o comportamento de Mauro fosse reforçado, né? Então, deixa eu botar aqui. Influencia. Então, a consequência influencia esse comportamento, ou resposta comportamental que a gente está analisando, e isso é um ciclo, né? Então, como isso não está acontecendo solto, aleatoriamente, isso está acontecendo dentro do contexto, né, que é a sessão de terapia, que aquela mãe e ele está participando. Terceira questão. Analise o seguinte caso. Liliane teve uma experiência traumática durante sua infância. Seu pai costumava beber e, ao chegar em casa, gritava e batia nela, em seus irmãos e em sua mãe. Atualmente, Liliane tem 17 anos de idade, mas não consegue se relacionar com nenhuma pessoa do sexo masculino. Ao conversar com sua psicoterapeuta, Liliane disse que os homens são todos maus e agressivos. A partir da compreensão do referido caso, analise as alternativas abaixo e assinale a correta que retrata. Número 1, o processo que está acontecendo com Liliane. Número 2, que tipo de procedimento poderia ser utilizado numa intervenção psicoterapêutica para que Liliane aprendesse a distinguir seu pai de outros tipos de pessoas do sexo oposto. A resposta correta é a letra B, de bola. Então, o que está aqui, né? De acordo com os princípios da análise do comportamento, Liliane, ela generalizou, né? Então, no caso, ela teve essa experiência traumática com um homem, que era seu pai, e o que ela acredita, né, em relação a todos os homens. Aqui, todos os homens são maus. Então, especificamente, quem fez todo esse trauma, o que batia nela, gritava nela e nos irmãos, na família de maneira geral, era o pai dela. Contudo, o que aconteceu? Houve um processo de generalização. Liliane não conhece todos os homens do mundo, né? Então, ela acredita que todos os homens são maus, né? São todos maus e agressivos, né? Então, o que a gente precisa ensinar a Liliane? A gente precisa fazer com que ela discrimine quem foi mal com ela, quem foi que gritou com ela, quem foi que bateu nela. Então, o processo de discriminação é um processo que vai estar ajudando Liliane a compreender que não é somente, que não foi todos os homens que fez com que ela sofresse, né? Tivesse essa experiência traumática. Mas sim, especificamente, um único homem, que no caso é seu pai. Então, por isso que o processo que está acontecendo com ela é generalização, e como é que a gente pode estar intervindo, né, na perspectiva comportamental com ela, é a partir da discriminação. Questão 4. Um paciente da clínica Escola de Psicologia de uma faculdade foi selecionado para realizar o seu tratamento no semestre letivo de 2019.2. A partir das intervenções realizadas, o paciente notou que tem melhorado de seu quadro de ansiedade patológica e a cada sessão psicoterapêutica realizada afirma que está se sentindo cada vez melhor quando compara a ansiedade que sentia antes de ser atendido. Analisando o paciente, assinale a alternativa correta que explicaria, com base no condicionamento operante, o princípio que pode explanar o motivo do paciente retornar à clínica, já que seu sofrimento psíquico está sendo diminuído e retirado. Vamos lá. Focando aqui nessa última frase, nessas últimas duas frases, que é onde está o nosso comando da questão. Então, o princípio que vai fazer... Então, o paciente vai voltar, né? Então, de alguma forma, o comportamento dele vai retornar, né? Então, a gente não está falando de generalização, foi uma alternativa aqui que não tem muito a ver. A punição, nem positiva nem negativa, são aplicáveis nesse caso, porque a gente está falando em retornar,
Se a gente tivesse falado que esse comportamento dele diminuiu, né, ou seja, não foi mais, aí a gente poderia estar fazendo outra análise, certo? Então, nos resta o reforço positivo ou negativo. Aí a gente vem para o final da frase. Já que seu sofrimento psíquico está sendo diminuído e retirado. Lembre-se que diante de uma cena, de uma personagem, a gente pode analisar vários comportamentos e dentre essa conjuntura a gente pode verificar a presença de diversos princípios do comportamento acontecendo. Então, nesse caso, a questão pede aquele princípio que se refere à diminuição ou retirada de seu sofrimento psíquico. Então, a gente está falando de quê? Reforço negativo. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Então, se lembra o que a questão está pedindo. Ela está pedindo para a gente identificar o que o sofrimento psíquico, né, a retirada ou a diminuição do sofrimento psíquico, tá? Que está fazendo ele retornar à clínica. A questão 5, ela tem uma perspectiva parecida com essa anterior, só que o desenrolar dessa questão ela é diferente da questão 4. Então, vamos lá. Um paciente da Clínica Escola de Psicologia de uma faculdade foi selecionado para realizar o seu tratamento no semestre letivo de 2019.2. A partir das intervenções realizadas, o paciente notou que tem melhorado de seu quadro de ansiedade patológica. Contudo, após a terceira sessão, afirmou que não tem sentido nenhuma evolução e relatou que não se sente mais motivado nem com vontade de voltar à psicoterapia. Segundo o paciente, esta sensação surgiu após a estagiária ter dito que eu deveria desenvolver mais autorresponsabilidade sobre minhas escolhas amorosas e aquilo, para mim, foi igual a uma bronca ou uma reclamação para que eu fosse menos inconsequente. Analisando o paciente, assinale a alternativa correta que explicaria, com base no condicionamento operante, o princípio que pode explanar o motivo do paciente não retornar à clínica, tá? Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Então, se está falando que o paciente não vai retornar, então não é reforço, então a gente já tira aqui, né? Então, se ele não vai retornar, a gente precisa entender aqui, no caso, o que foi que provocou isso nele. Né? Ele fala aqui que não está mais motivado, não está com vontade de voltar à psicoterapia, e aí que a sensação foi depois da estagiária ter dito que ela precisaria desenvolver, tá. E aí, para o paciente, olha como isso soou. Bronca ou reclamação. A bronca ou reclamação antes não existia, então a gente está falando de uma coisa que foi acrescentada. Né? Então, bronca ou reclamação, ela tem, esses dois componentes, ele tem como princípio, como essência, que o indivíduo ele vem a diminuir aquele comportamento que está sendo considerado inadequado. Então, se está sendo considerado inadequado, não tem nada a ver com, deixa eu botar aqui, tem nada a ver com generalização, então a gente está falando em punição. Aí a gente vem, foi acrescentado um estímulo que é, deixa eu colocar aqui, um estímulo que para o paciente soou como, vou escrever, aversivo. Por quê? Ele disse que não sente vontade de voltar mais, então a gente está falando de que tipo de punição? Punição positiva. Então, a alternativa correta é a letra D, punição positiva. E aí, na oportunidade, tem essa questão dissertativa, que é muito importante que a gente fique na ponta da língua, bem afiado mesmo, essa diferença entre punição negativa e extinção, tá? E uma das formas também que a gente tem de fixar o conteúdo é fazendo exemplos. Então, diferencie punição negativa e extinção, exemplifique. Eu trouxe aqui um gabarito para vocês, tá? Então, vamos lá. A punição negativa refere-se à retirada de um reforçador contingente à emissão da resposta.
Ou seja, a eliminação do reforço é condicional à emissão de alguma resposta do indivíduo. A extinção refere-se à retirada do estímulo reforçador, diminuindo gradativamente a frequência do comportamento. Aqui, o reforço não foi retirado em virtude da emissão de algum comportamento do indivíduo. Assim, não há relação entre o referido comportamento e a remoção do reforçamento, e, por tal motivo, as respostas não produzem nenhum estímulo consequente. Exemplo: alguém assiste TV, tá? Então, esse é o comportamento que a gente está analisando. Alguém assiste TV. Outro morador da casa exige utilizar a mesma TV. Uma rápida briga, o primeiro diz palavrões e palavras ofensivas ao segundo, que pega o controle remoto e sai correndo. Desprovido do equipamento, o indivíduo poderá continuar assistindo TV, mas estará desprovido de um reforçador, controle remoto, que representa a comodidade para passar os canais e que foi eliminada contingente à sua resposta de ofender o outro. Nessa mesma situação de alguém assistindo televisão, tá? As pilhas do controle podem parar de funcionar, de modo que o equipamento ficaria temporariamente inutilizado e a comodidade suspensa. Mas tal suspensão foi contingente a alguma resposta do espectador? Não. A carga das pilhas acabou. O reforço relacionado à utilização do controle não estava mais programado para essa resposta, que tenderá a cair de frequência. Após o padrão da extinção operante, insistência em utilizar o controle, batidas e pancadas no controle, acompanhadas de resmungos, tentativas de utilizar o controle apertando as pilhas ou mirando para a TV, por exemplo. Assim, nos dois casos, há alta probabilidade de que a frequência da resposta diminua com o decorrer do processo, seja por punição ou extinção. E acrescento que o que vai fazer a diferença para você nesse entendimento é você entender que punição é um tipo de consequência e extinção é um procedimento. Ambos vão ter a retirada do estímulo reforçador para a diminuição do comportamento, só que um é contingencial, punição, né? Ou seja, é um tipo de consequência, e a extinção, não. Por fim desse bloco de questões, temos a questão 7. Baseado no behaviorismo radical proposto por Skinner, a psicologia é uma ciência natural que possui o comportamento dos organismos como seu objeto de estudos e pretende estudar sua interação com o ambiente. Para Skinner, o comportamento é dinâmico e deve ser compreendido através da análise das contingências. Organismos, ambiente, contingências, extinção, modelagem, punição, reforço, etc., são exemplos de termos próprios que são defendidos por Skinner para compreender o comportamento operante. Por isso é importante realizar diferenciações conceituais na análise do comportamento. Nessa perspectiva, marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. E aí eu preferi passar logo aqui para a resposta certa, né? Para poder ir já comentando com vocês o seguinte. A letra A, ela se torna errada porque diz o seguinte: extinção é o procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento-alvo. O que está errado aqui nessa frase é justamente o nome extinção. Esse conceito é um conceito de modelagem. A punição positiva refere-se à apresentação do estímulo reforçador. O que torna essa assertiva errada é justamente esse reforçador aqui. Porque, na verdade, a punição positiva refere-se à apresentação do estímulo aversivo. Letra C. A punição negativa e a extinção são conceitos que se referem à diminuição do comportamento e o que difere tais conceitos é a relação condicional das contingências. Está correto.
Ambiente é somente variáveis físicas, ou seja, sala de aula, supermercado, praia, lanchonetes, que está correlacionado ao comportamento, ou seja, outro ser humano não pode ser o ambiente. E o que torna essa alternativa errada é esse não aqui. O ser humano pode ser o ambiente do outro, sim. Depende do que a gente está analisando, né? Letra E. Discriminação significa qualquer relação de dependência e aí já está errado, né? Então, esse conceito não é de discriminação. Esse conceito é de contingência. Então, contingência significa qual relação de dependência entre eventos ambientais ou entre eventos comportamentais e ambientais. Espero que vocês tenham gostado desse bloco de questões e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.